Fala pessoal, eu estou fazendo esse vídeo aqui que vai fazer parte de algumas atualizações no nosso curso, onde eu vou falar um pouquinho sobre o Async Await e outras features que vieram com S7 ou S8 também, ok? Na época que eu criei o curso, a gente só falou sobre o S6, que era o que já tinha sido aprovado pelo comitê do TC39, que faz a especificação do JavaScript. E aí agora, depois de um tempo passado, a gente já tem coisas novas, e aí eu pensei, por que não atualizar, né, o nosso curso? E eu vou começar então com o Async Await. E para falar sobre o Async Await, eu vou dar só uma passagem rapidinha por Promises. A gente já tem vídeos sobre Promises, então se você não lembra como que é, não lembra como funciona, dá uma assistida, dá uma olhada nos vídeos anteriores sobre Promises, ok? E vamos ver aqui como funciona o Async Await. Eu já tenho aqui o código então de uma promise, certo? Usando posts aqui, usando o dem para poder encadear e fazendo um console log aqui dos títulos, certo? Se eu mudar aqui, por exemplo, para URL e salvar, ele vai mostrar aqui para a gente as URLs. Isso tudo é porque essa URL aqui, search.json, retorna para a gente um JSON com um array que eu faço um map desse array tendo alguns dados, como por exemplo, post URL, etc. Se eu botar aqui só post, a gente vê aqui, ó, o conteúdo do post envolve título, categorias, data, tags e URL, certo? Então, quando eu passo só o post title, eu estou pegando, por exemplo, só o post title. Coisa bem básica, ok? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma função só para poder encapsular isso aqui, ok? Não vou mudar nada, eu vou basicamente criar uma função chamada getPosts. E dentro dessa função eu vou fazer assim, return, vou copiar esse fetch aqui, vou colocar aqui, ok? E vou copiar essa parte aqui e vou botar como retorno do nosso fetch direitinho, certo? Se eu apagar agora então isso aqui e salvar, ele não vai me retornar nada porque eu não estou chamando a função. Então, vou vir aqui e chamar a função getPosts. E pronto. Já está chamando de novo, ok? Agora, como transformar esse código aqui para utilizar o Async Await? É muito fácil, gente. É muito, muito fácil. A primeira coisa, eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar isso aqui, eu vou comentar esse trecho de código aqui, certo? Para a gente fazer uma comparação. E aí eu vou colocar, antes da função, a palavra-chave async. Ela vai garantir, então, para a gente dizendo que esse nosso código é assíncrono e a gente vai usar uma outra palavra-chave para poder falar para ele esperar o retorno dessa minha função de forma correta, ok? Então, vou vir aqui e vou criar, por exemplo, const response e vou passar aqui o nosso fetch, ok? E aí, como esse fetch ele funciona com base numa promise, ou seja, eu tenho que esperar essa promise ser resolvida, antes disso eu vou colocar a palavra-chave await. O que essa palavra-chave faz? Ela faz o seguinte, ela avisa para o nosso código JavaScript para fazer o seguinte, espera até que esse fetch seja resolvido, até que essa promise seja resolvida, e então retorna isso para o response. Assim, quando eu pegar o response, eu sei que eu vou ter exatamente o que eu quero. Ó, reparem, por exemplo, ó, eu vou dar um console log aqui do response, vocês vão ver como vai funcionar, ó, sem o await. Reparem que ele retornou para a gente uma promise ainda pendente. Ou seja, ele não espera a promise ser resolvida e já retorna de qualquer forma. Mas se eu colocar, por exemplo, aqui o await, ele vai retornar para a gente a promise já respondida, que é exatamente o que a gente quer. Ou seja, ele esperou a promise ser resolvida para entregar esse valor no response e então no console log responder. Ou seja, ele fez isso aqui de uma forma síncrona, 1 a 1. Ele esperou as respostas. E é exatamente isso que a gente quer. A gente quer que ele espere as respostas para então funcionar, ok? Então a gente já tem aqui, só que reparem, o nosso response ele não está retornando exatamente os dados como a gente queria. Por quê? Porque a gente precisa transformar isso num JSON. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui e colocar const data e vou
transformar isso aqui no response, que é o que a gente tem aqui em cima, em JSON, certo? Só que se eu fizer isso aqui, o que acontece é que ele não vai esperar a promise ser resolvida e não vai funcionar como a gente queria. Então, para resolver esse problema, basta que eu bote aqui na frente de novo o await. E se eu botar o console log data aqui agora, reparem que se eu salvar, ele retorna para a gente o array com todos os posts que a gente quer. E aí basta eu pegar esse data que eu fiz aqui, né, e retornar ali. Então, vou apagar isso aqui. E aí eu vou pegar o meu data, post, vou fazer aqui um map para cada post retornar o meu post title, que é exatamente o que ele está fazendo aqui. Vou salvar isso aqui. Falta só um detalhe também que eu gosto de deixar. Eu gosto de colocar só um return aqui na nossa função, só para garantir que tem um retorno certinho. E reparem que se eu salvar aqui, ele retornou exatamente como a gente queria. Então, nota qual é a diferença aqui entre a promise e entre o async await. Para usar o async await, então, eu precisei colocar a palavra async na frente da minha function para dizer para essa função que ela vai funcionar na pattern, no padrão do async await. E aí eu coloquei o await sempre na frente de onde eu quero que espere, onde eu quero que tenha uma espera do resultado da minha promise, para então ele determinar esse valor, ele assinalar esse valor para a minha variável. Então eu botei um await aqui no nosso response do fact e um await aqui no response do JSON para ele poder esperar tudo formatado direitinho. E então, depois de tudo feito, aí eu posso retornar normalmente, ok? Então reparem que qual foi a diferença? Com isso, eu não precisei ficar utilizando esse callback aqui, eu não precisei botar then. Eu deixei separadinho, então deixei mais linear. E aí eu separei aqui num arquivinho separado umas pequenas explicações sobre isso. Então, ó, o básico. Então a gente entende que o async await ele vai funcionar obrigatoriamente no protocolo de promises. Então a gente viu aqui, quando eu tinha o async na hora que eu passei só o response do fetch, ele funcionou como um protocolo do promise. Então ele só funciona com promises resolvidas ou não. Então lembrar disso, que o async await é somente com promises. O async é uma palavra-chave que a gente utiliza no início de uma função. Então a gente marca no início da função, a gente passa esse async para determinar que essa função vai utilizar essa estrutura. O await é usado para avisar a função para esperar o resultado daquela promise. Então foi o que a gente fez aqui. Eu botei o await para que ele avise ao meu JavaScript, ó, espera a promise ser resolvida e aí sim você retorna esse resultado para a nossa variável, ok? Então é assim que o await funciona. O await ele é usado, ele só pode ser usado para uma função com async, ou seja, eu não tenho como usar o await se não tiver um async. Se eu fizer isso aqui, por exemplo, ó, e salvar, reparem que ele vai avisar, ó, que o await é só usado com async, então ele dá erro, não pode, tem que ter um async para o await funcionar, ok? Ele não funciona sem. E o legal é que o async await já está funcionando em praticamente todos os browsers atuais e no Node.js. Então, a gente não precisa se preocupar. Os browsers como o Chrome atual, Firefox, o Opera atual, eles já utilizam o async await, Safari também. E ele já funciona no Node JavaScript, se não me engano, a partir do 5. Então, a gente também não precisa se preocupar mais com isso. E quais são as vantagens de usar o async await? Primeiro, o código fica mais simplificado, porque agora, reparem que eu utilizei aqui, ó, eu botei só 2 linhazinhas para resolver o meu problema. O outro é que fica mais fácil de debugar, porque tem menos callbacks. Então, se der um erro, por exemplo, na primeira linha ou na segunda, eu já sei direitinho qual foi a linha que deu um problema. Se foi no response do JSON, se foi no fetch, eu consigo ver melhor. O outro é que a conversão é muito fácil. A gente viu que foi muito simples, então eu tinha aqui como promise, transformei isso aqui, foi muito, muito simples, certo? E o código fica com menos encadeamentos, a gente não fica tendo esse then. A gente simplesmente bota o await na frente do que a gente quer e
Pronto, já está funcionando, ok? Então, o Async Await é muito útil para a gente, é bem simples de utilizar e ele é útil para a gente utilizar no JavaScript quando a gente quer essa questão de ter uma sequência de comandos, ok? Como o JavaScript trabalha de forma assíncrona, ele não tem aquele negócio de ordem. Então, ele pode rodar a primeira parte, depois a segunda, e ele vai rodando de acordo com o que for mais rápido ali. Utilizando o Async Await, a gente diz que a gente quer que seja funcionando de uma forma síncrona. Faz isso e depois aquilo. Então, ele é muito útil quando a gente precisa ter essa sincronia, esse flow de dados funcionando, ok? Esse fluxo funcionando. Então, a gente vai ter um outro exemplo mais para frente, eu vou mostrar para vocês como utilizar o Async Await num dos projetos que a gente fez lá na frente do curso, ok? Mas no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês só como a gente tratar erros com o Async Await.